Bom, a gente vai ter aula de literatura. Hoje a gente vai iniciar uma escola nova, que é o Barroco. Só lembrando, para refrescar a memória de vocês, em literatura, cada período literário ou etapa literária a gente chama de escola. Por que nós chamamos de escola? Porque são épocas literárias, etapas, enfim, gerações, também pode ser chamado assim, que têm características particulares num determinado recorte de tempo, que tem autores, um grupo de autores que escreveu obras que tem características parecidas, o estilo de escrita é parecido, os ideais, enfim. Então a gente já estudou no primeiro ano, né? Vocês já estudaram trovadorismo, que é a primeira escola literária, porque é da Idade Média, já estudaram o humanismo, né? O trovadorismo é aquele das cantigas, novelas de cavalaria, o humanismo, o teatro de Gil Vicente, principalmente, né? A transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse meio de campo aí a gente também tem o classicismo, que ele já é mais Idade Moderna, época do Renascimento Cultural, e o grande nome em língua portuguesa que nós temos é o Luís Vaz de Camões, com a sua poesia lírica, com os Lusíadas, que é o maior poema épico em língua portuguesa. Aí quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, naquela campanha de colonização que eles estavam fazendo, a escola que a gente estuda, que não é bem uma escola literária, porque não tinha obras literárias, é o quinhentismo. Né? Ao mesmo tempo que estava acontecendo o classicismo na Europa, a gente começa com o quinhentismo aqui no Brasil, que são documentos, cartas e sermões e aulas e peças teatrais e alguns poemas do Padre José de Anchieta, principalmente. Aí depois desse quinhentismo a gente vai para o Barroco. Hoje a gente vai ter uma ideia geral do que é o Barroco. Aí a gente vai ter uma semana de teste e depois a gente continua no Barroco com os principais autores. Então, contexto do Barroco. A ideologia do Barroco é fornecida pela Contra-Reforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração. O Barroco ele acontece justamente no período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, mais ou menos. Ele acontece quando está acabando o período renascentista, e aí a Europa é tomada por várias questões que vão chocar os valores renascentistas com os valores medievais. E ainda por cima a Contra-Reforma Protestante. Ou seja, quando tem a Reforma Protestante lá em 1599, se eu não me engano, com as 95 teses afixadas da igreja lá na Alemanha, pelo Martinho Lutero, ele começa a Reforma Protestante, né? Ou seja, várias correntes cristãs vão se desgarrar da Igreja Católica, vão questionar vários pontos da Igreja Católica. E aí acontece a Contra-Reforma Protestante, que é justamente o contra-ataque da Igreja Católica para não perder seus fiéis, não perder o prestígio, não perder o seu rebanho. E aí a Igreja Católica ela vai fazer várias coisas cujo período vai ser chamado de Contra-Reforma. Que coisas são essas? Por exemplo, ela vai estabelecer o Index, que é uma lista de livros proibidos para a época, e livros tipo de filosofia, de ciências. É uma época que estudiosos, filósofos vão ser julgados. Por exemplo, Galileu Galilei foi ameaçado desse julgamento. O Giordano Bruno, que era um filósofo italiano.
enfim. E justamente esses julgamentos levavam à Inquisição. Né? A Inquisição era quando as pessoas eram mortas, perseguidas, geralmente eram mortas na fogueira, né? Aquelas mulheres consideradas bruxas, enfim. Outra coisa também estabelecida pela Igreja Católica, aproveitando já o período das grandes navegações, foi formar um conjunto de padres, né, que eram treinados com um treinamento quase militar, que eram os padres jesuítas. A missão dos jesuítas era fazer com que os povos nativos dessas terras descobertas, aspas, pelos espanhóis, pelos portugueses, enfim, a missão desses padres jesuítas era fazer com que os nativos se tornassem católicos. E aí a gente vê o reflexo disso até hoje. Por exemplo, o Brasil é o maior país católico do mundo ainda, e foi colônia europeia. Outro exemplo forte é o México. Enfim, então teve, por causa desse final de renascimento, mas esse choque recrudescedor da Igreja Católica, o barroco se manifestou na arte como uma arte de contrastes, uma arte meio medieval, meio renascentista, uma arte de muitos dilemas, de muitas perguntas, claro, escuro, pecado ou ir para o céu, de muitas perguntas, de muitos dilemas, de muita confusão, desequilíbrio, enfim. O barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. Inicialmente, no final do século XVI, tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Nesse contexto, merece destaque a poesia de Gregório de Matos e a prosa de Padre Antônio Vieira, representado pelos seus sermões. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia do Bento Teixeira. Então, Prosopopeia do Bento Teixeira é considerada a primeira obra literária de fato do Brasil, feita no Brasil. Era uma imitação dos Lusíadas, não era lá grande coisa, mas enfim, né, serviu para dar esse pontapé inicial. Os dois grandes nomes barrocos que nós temos da nossa literatura são Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, que a gente vai ver nas aulas posteriores. E o Brasil estava vivendo ali os primeiros séculos da colonização. Tem toda aquela questão do ciclo da cana-de-açúcar. Salvador ainda foi a primeira capital do país. Tem a questão também da União Ibérica, que por uns 40 anos o trono português foi dominado pelo trono espanhol. E, enfim, a invasão dos holandeses foi nesse período. Aqui a gente tem um apanhado geral das características do barroco, que foi uma estética, uma escola importante para a literatura, para a pintura, para a arquitetura, enfim. Na literatura, linguagem pessimista, mensagens religiosas, presença de metáforas, hipérboles, pérbatos, ou seja, presença de várias figuras de linguagem, texto rebuscado e ornamentado, ou seja, muitas palavras difíceis, muitas construções de frases complexas, preocupação com a forma do texto, poesias expressando o sentimento de culpa pelos pecados cometidos. Na pintura, a gente vê muitas representações de passagens bíblicas, que nem essa aqui, do início, certo? Um anjo visitando São Pedro, se eu não me engano. A gente também tem representação do infinito, valorização das luzes e sombras, tem sempre esse contraste, acabamentos bem trabalhados, forte conteúdo emocional. E na arquitetura, inclusive aqui no Brasil, foi muito importante o barroco em Minas Gerais, a questão do Aleijadinho. Aqui na arquitetura, dramaticidade de efeitos teatrais, monumentos religiosos com muitas curvas e irregularidades, né, com essa coisa do desequilíbrio, da emoção, do exagero, extravagância e exageros ornamentais,
colunas curvadas que dão ideia de movimento, ornamentos dourados e acobreados. Aí tem até esse meme, né? Assim, hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Porque o barroco é justamente isso. É o exagero nas formas, é drama, muito desequilíbrio e cheio de contrastes. Essa aqui é a definição perfeita para o barroco mesmo. E aí, a gente tem duas correntes dentro do barroco. A gente tem as correntes cultistas e tem as correntes conceptistas. Até diz, ó, diante da inconstância do mundo. Reunindo as produções do barroco, podemos identificar dois estilos, o cultismo e o conceptismo. Por um lado, a corrente cultista focaliza a forma, caracterizando-se pela construção de imagens, por estímulos sensoriais, paralelismo, jogos de palavras e pelo uso recorrente de figuras de linguagem, principalmente metáforas e paradoxos. Ou seja, quanto mais complexa for a linguagem, quanto mais contrastes eu tiver dentro desse poema, melhor. Esse é o estilo que eu procuro. E isso é o cultismo. Por outro lado, os autores considerados conceptistas privilegiam o conteúdo de suas obras, isto é, as relações de sentido construídas entre as ideias que estruturam o texto, tais como comparações, menções a outros textos, relações lógicas e referência à origem dos vocábulos. Digamos que o conceptismo ele é racional, ele é mais objetivo e ele até te ajudaria a fazer uma redação do Enem, esse estilo conceptista, porque ele pega um argumento, ele desenvolve o argumento e tira uma conclusão final. Aqui a gente vai ver exemplos de textos assim. Então, no estilo cultista, a gente vai ver um poema do Gregório de Matos. Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Só pelo título a gente percebe que ele quer confundir mesmo. Ó, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Tá vendo os contrastes? Ó, dia, luz, noite, sombra, noite escura, tristeza, contrastando com alegria. Porém se acaba o sol porque nascia. Se é tão formosa a luz porque não dura. Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Por exemplo, porque se o sol tinha que se pôr, por que ele nasceu? Por que a gente tem um momento de beleza, de alegria tão grande se isso vai acabar? Essa é a pergunta. Mas no sol e na lua falta firmeza, na formosura não se vê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ou seja, ele fala que nada dura, que nada realmente é perene. Perene quer dizer constante. A única coisa que é constante é justamente a inconstância do mundo. É isso que ele quer dizer. Agora um trecho conceptista, um trecho de um sermão do Padre Antônio Vieira. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. Está dizendo, o tempo cura tudo, o tempo passa e tudo permanece. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais acentuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. Então assim, ele tem uma ideia e vai argumentando. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, como que já não tira. Embota-lhe as setas, com que já não fere. Abre-lhe os olhos, com que vê o que já não via. E faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira novidade às coisas.
descobre-lhes os defeitos, enfastia-lhes o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Ou seja, ele está dizendo que o tempo tira a novidade de tudo. Isso é muito óbvio, qualquer um pode entender. Por exemplo, quando você é criança, você quer muito um brinquedo, você ganha aquele brinquedo, um mês depois ele já não é mais novidade, você já quer outra coisa, porque aquilo ali já virou passado, já está velho. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito de amar menos. Ou seja, ele diz que as pessoas amam menos porque o amor precisa ser novo para causar emoção, ânimo, e à medida que o tempo passa, o amor se desgasta. Bom, aí aqui a gente percebe que no poema do Gregório de Matos houve mais rebuscamento e contraste, enquanto aqui o Padre Antônio Vieira tem um argumento e vai lançando argumentos até que se prove um ponto. Aqui a gente vai ver as principais características gerais do barroco. Então a gente tem muito contraste no barroco. Aqui na própria pintura, vocês estão vendo que tem um lado escuro, mas tem sempre uma parte luminosa. A gente vê que o barroco tem contraste entre espiritualismo e materialismo, entre fé e razão, religiosidade e paganismo, entre pecado e perdão, entre o terreno e o celestial, entre o sagrado e o profano. Sempre vai ter esse desequilíbrio. A literatura barroca, ela vai trazer esses conflitos de corpo e alma, erotismo e pecado, profano e perdão. Vai sempre falar dessa passagem do tempo e fugacidade da vida. Os dois textos que eu li falam justamente disso, de passagem do tempo, de que as coisas não duram para sempre. Forma tumultuosa, antíteses, paradoxos, hipérboles, versões, ou seja, antítese opostos no mesmo contexto, paradoxos, opostos que não podem se aproximar, hipérbole, exagero, e inversão é justamente isso, inversão da ordem direta das frases. Mundo instável, dúbio e frágil, as coisas nunca são realmente aquilo que a gente acha que são. Objetivo de despertar sentidos e emoções, preocupação com a morte. Então essas são as características gerais do barroco. Depois dos testes a gente vai continuar.